Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Pad Games. E hoje, estreando aqui no canal, vamos trazer as análises dos episódios de Jujutsu Kaisen, um dos grandes animes dessa temporada, uma das grandes surpresas e que me pegou desde o primeiro episódio. Até trouxe algumas reacts aqui, foi muito legal de fazer, mas eu resolvi parar com as reacts e trazer as análises, né, os reviews dos episódios, assim como eu faço com Haikyuu, como eu faço com Digimon, e também vai ter algumas outras surpresas aí pela semana. Então, antes de começar, aquele recado de sempre, né, deixa seu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo que vai ajudar muito o nosso trabalho. Compartilha mesmo com todos os seus amigos que gostam de Jujutsu, porque eu quero ver se vai dar certo essa análise, assim como é com os outros animes e com as outras séries. Inclusive, dá uma olhadinha no primeiro link na descrição, que é a nossa página do Apoia. Se você quiser ser um apoiador, me ajudar a trazer mais conteúdo e mais qualidade pro canal, dá uma olhadinha lá sem compromisso nenhum. Bom, então vamos falar sobre Jujutsu, né? Esse anime tão foda, assim, tipo, o que me pegou no primeiro episódio, como eu falei, né? Eu gosto muito da vibe dele, né? Ele mistura uma parada meio Hunter x Hunter com Bleach, meio Yu Yu Hakusho, né? Traz essa pegada sobrenatural dos feiticeiros, né? Assim como traz a tradução da própria Crunchyroll, que é onde nós assistimos oficialmente essa série, e também já vi algumas traduções como Xamã. E o objetivo desses tais feiticeiros, né? Os Jujutsus, eles têm que exorcizar maldições, que seria meio como se fossem os inimigos aqui, né? Porque basicamente as maldições elas surgem das energias negativas provenientes de certas coisas, certas pessoas, certos sentimentos também, né? Se eu não estiver errado, se eu tiver, só me corrigir aqui embaixo nos comentários. Mas esse episódio ele faz uma adaptação dos capítulos 18 até o 21, mas é muito subjetivo. Porque pelo que eu percebi, os episódios de Jujutsu Kaisen tem uma licença poética na hora de adaptar, porque eles invertem muitas cenas, né? Eles não adaptam necessariamente um capítulo da maneira completa, né? Então a gente tem uma ceninha bem pequena do capítulo 18 e daí o 19 e o 20 são meio que tratados, são adaptados de maneira mais fiéis, e aí o 21 tem mais uma ceninha que eles invertem, é uma confusão assim, mas eu gosto bastante como eles trazem aqui no anime, como eles adaptam no anime as cenas. Mas falando um pouquinho sobre o episódio 9 especificamente, né, que se chama Peixes Pequenos e Punições Reversas, aqui nós vamos ter a apresentação de dois personagens muito importantes, né? Um já foi meio apresentado, que é o Mahito, ele apareceu um pouquinho ali meio que encabeçando todo o plano de conter o Gojo nos episódios anteriores, né? Nós vimos quando o Gojo ele acaba enfrentando aquela maldição do vulcão, que agora eu esqueci o nome dela, mas que ele vai tentar selar o Gojo, ele não consegue, ele é salvo por um dos companheiros, e aí nós vemos que quem tá meio que por trás de tudo isso é o Mahito, essa pessoa, né, essa entidade, essa coisa tão envolta de mistérios, né, que parece meio humano, mas ao mesmo tempo parece que não. E também vamos ter o Yoshino Junpei, né, que também é um personagem que apareceu no finalzinho do episódio anterior, né, com uma grande franja aí bonitona, e que nesse episódio a gente vê ali um pouquinho sobre como ele é tratado na escola, né, a gente vê ele sofrendo muito bullying por uma galera ali, e ele até começa falando nesse episódio, né, tipo, ó, se existisse um botão onde eu apertasse e todas as pessoas que eu odeio no mundo morressem, eu não apertaria. Mas, se tivesse um botão onde todas as pessoas que me odeiam morressem, eu apertaria sem pensar duas vezes, né? Vê aí como ele lida um pouco com o mundo, né? E a gente se vê ali, ele apanhando de alguns valentões, né? Que eles estavam alegando que ele ficou olhando pros peitos da menina, né? Ele fala que não tava olhando. E aí tem toda essa confusão, porque, tipo, ele fala que a menina nem é tão bonita assim, que os caras só ficam em volta dela por interesses sórdidos, né? Então, tipo, ele já não se dá muito bem. Ele é aquele arquétipo de personagem de que ele não se dá muito bem na vida e que as coisas meio que funcionam pra que ele meio que se lasque, sabe? É basicamente isso, o pequeno Junpei. E basicamente nesse episódio aqui ele tá matando aula pra ir ao cinema, né? Ele mata aulas constantemente, só que ele vê ali que os mesmos caras que estavam fazendo bullying com ele também estão na mesma sessão, né? Ele fica meio irritado, não sei o que, e é aí que aparece o Mahito transformando eles em seres grotescos, né? Matando eles ali, transformando eles em umas criaturas bem bizarras. E aí o próprio Junpei corre do cinema, vai atrás do Mahito pra saber se ele é o responsável por aquilo, né? O Mahito vira pra ele e fala assim, ah, por quê? Eles eram especiais pra você? E aí o Junpei, ele dá uma segurada, ele pergunta se ele poderia fazer a mesma coisa que ele, né? Se ele poderia fazer igual. Isso acaba chamando um pouco da atenção do Mahito, que acaba levando ele junto consigo. E é aí que entramos com o Itadori Yuji, né? Que tá investigando alguns eventos sobrenaturais ali. E aqui aparece um personagem completamente novo, que não havia sido apresentado, né? Ele simplesmente aparece junto com o Yuji, que é o Nanami
Kento, né, que nós logo descobrimos que ele é um Kouhai, ele é um calouro do próprio Gojo, né, e acho engraçado que na apresentação dele, ele tem uma personalidade muito demarcada, o que é diferente no mangá. No mangá ele passa uma vibe meio de ser uma pessoa meio blasezinha, assim, meio que ele trabalha conforme as regras, mas no anime eles dão uma personalidade muito mais forte pra ele, né, uma hora que ele fala que ele descobriu que os feiticeiros são uma merda e que trabalhar é uma merda, né? Então ele dá muito enfoque nessas cenas pro Nanami, e eu gostei muito desse personagem, né? Conversando com o pessoal ali dos apoiadores no nosso grupo do Discord, eles até comentaram que eu comentei que a voz dele me era muito semelhante e ele me lembrava um pouco o Sir do Boku no Hero. Mas eles acabaram me avisando que o dublador do Nanami é o dublador do Overhaul. Falei, pô, tá aí. Então tá aí a conexão que eu fiz, né? Eu errei no personagem, mas ali tava meio que o caminho tava correto. E eu gostei muito do Nanami, né? Ele já começa ali meio que sendo bem fodão, assim, um personagem bem interessante de se mostrar, que acompanha o Yuji, acaba sendo meio que um mentor dele aqui nessa missão. E como eu falei, esse comecinho de episódio ele tem umas cenas bem picotadas ali, que se você pegar em comparação com o mangá, né, vão ter muitas cenas realocadas. O anime também tem licença poética de criar algumas cenas meio diferentes, algumas situações um pouquinho diferentes, mas é mais para complementar esse episódio, né, para conseguir fechar essa ideia. Tanto que o episódio, ele não adapta muito do mangá, ele não adapta tipo 3, 4 capítulos, como acontece em Haikyuu, por exemplo. Ele consegue ser muito mais enxuto, ele consegue adaptar pouco do mangá, até porque não é um mangá muito antigo, né? Então ele ainda não tem muitos capítulos, então tem que tomar um certo cuidado para não correr tanto. E Jujutsu ainda tá meio que repetindo o processo do que foi com Kimetsu no Yaiba, né? Que era um mangá até então bem nichado, mas que agora tá entrando pro grande público graças ao anime, graças à qualidade de animação, graças à história que é muito interessante. Bom, voltando um pouquinho então pro episódio, né? O Yuji e o Nanami continuam ali investigando, né? Eles começam a conversar sobre o que poderia ter acontecido, né? Que muito provavelmente foi feito por uma maldição, foi feito por alguém em específico. E é engraçado que tem uma cena ali onde o Nanami e o Itadori estão conversando, subindo as escadas, que nós vemos uma clara referência ali no canto de um jogador de vôlei, né? Que não tem no mangá, né? Então isso é muito mais uma referência para o anime a coisas da cultura pop, que nós vemos isso muito forte em Jujutsu, que já falou sobre Naruto, já falou sobre Bleach, já falou sobre Dragon Ball, já falou sobre Senhor dos Anéis e Yu-Gi-Oh! Também. E nós vemos ali um jogador de vôlei muito parecido com o Shijima e com o Oikawa bem no cantinho ali, passando quase de relance, e eu fiquei tipo, caraca, mano, é muito uma referência a Haikyuu, que é o anime de vôlei que tá em evidência agora. E o engraçado é que a diferença de transmissão dos dois animes é de apenas uma horinha, né? Então, tipo assim, faz sentido eles falarem assim, ó, daqui a pouco tem Haikyuu, tá ligado? Então vão assistir, tipo, porra, muito foda. E é quando eles acabam encontrando algumas maldições que ficaram ali pelo ambiente, né? Aí o Nanami fala que ele vai cuidar do mais forte que ele viu e que o Yuji deveria cuidar do outro que estava ali. E aí nós vemos algumas habilidades desses personagens, vemos até o crescimento do Yuji, né? O Yuji que acabou aprendendo ali uma habilidade de ataque duplo, já que a energia amaldiçoada dele demora um pouco para vir. Então quando ele consegue fazer um único ataque, a energia amaldiçoada dele vem logo em seguida, né? Então ele consegue dar 2 ataques consecutivos. Né, ele dá um primeiro ataque e depois vem uma onda de choque muito mais poderosa. Já o Nanami, ele consegue criar um ponto crítico, né? Um ponto de fraqueza no inimigo dele, tanto que ele fala que ele consegue até acertar inimigos um pouco mais fortes do que ele por causa disso, porque ele tem uma habilidade de 7x3, ele fala, né? Que ele cria ali, numa linha reta, ele consegue criar um ponto de ataque crítico e ele consegue dar um dano absurdo, né? Quando é um inimigo até mais fraco, ele consegue partir ao meio aquele inimigo e logo depois ele dá um pequeno exemplo cortando todas as 4 patas da maldição. E ele tá usando basicamente uma lâmina cega enfaixada. Então, tipo assim, ele consegue cortar alguém com aquilo. Tipo, caraca, velho. O Yuji até briga com ele, né, falando pra ele não ser subestimado, e o Nanami ele fala, mano, eu não tô te subestimando, só que você não é o adulto, sabe? Ser adulto é você perceber que seu cabelo tá caindo, ou que o seu lanche já não tá mais na conveniência que você sempre compra, ou quando você paga boletos, né? Então, tipo, essa é a vida adulta. E aí, basicamente, ele fala assim, você começa a ser adulto a partir do momento que você começa a ter esses pequenos desesperos, né? Tipo, mano, ele é um personagem que ele é muito regrado, ele segue muito as regras, né? Tanto que ele não tem essa de, tipo, não, ele não exagera muito nas coisas, né? Ele não vai muito além do que as regras permitem, ele fica sempre num modo meio normal, num tom meio mediano, assim. Então ele não vai nem pro exagerado de muito, nem pro exagerado de pouco. Ele fica no
padrão ali, no regular, tá ligado? Tipo, ele é muito engraçado. Isso fez com que ele fosse engraçado. E, de novo, eu acho que o anime conseguiu dar uma personalidade dele muito melhor do que, por exemplo, no mangá, né? Que ele tem que é um pouquinho mais difícil de lidar com essa mídia na hora de interpretar, porque fica muito da sua cabeça, né? Aqui, o anime mostra pra você como é que ele é de verdade. Mas deve ter ali um pouquinho da mão do autor também, falando assim, ó, ele é assim, ele é assado. Uma coisa que o Itadori ele acaba comentando na hora que ele conhece o Nanami, né, é que basicamente ele sempre conhece feiticeiros que usam alguma coisa nos olhos, um óculos, uma venda, no caso do Gojo, né, então ele começa a notar um certo padrão e que isso me diz que isso vai ser importante no futuro e eu não faço ideia do porquê. Não me digam nos comentários. Ou então, se você quiser falar sobre spoiler, deixa lá, spoiler, e aí você comenta, né, pra não estragar a experiência de ninguém. Porque assim, né, o Gojo, quando ele lutou, ele tirou a venda. Será que isso vai ser importante? Será que isso vai fazer a diferença? Não sei. Bom, mas logo depois da luta, então, com as maldições, o Nanami acaba percebendo que, na verdade, não eram maldições, né? Mas sim humanos modificados. O que traz ali um pouco de apreensão. O Yuji, né? O Itadori Yuji, ele acaba ficando um pouco apreensivo por causa disso, né? Ele fica puto por causa desses seres humanos que foram transformados. E daí é que eles traçam um plano para ir atrás do Mahito e também do Junpei, né? Que eles acabam meio que fazendo uma investigação dupla. Eles separam, o Nanami vai atrás do Mahito e o Itadori vai atrás do Junpei, né? Que é em teoria, ele seria apenas um colegial que tá matando aula. E nós temos uma cena ali bem legal do Mahito e o Junpei conversando, que o Mahito ele explica, né, que as maldições especiais, né, aquelas entidades que nós vimos principalmente nos episódios anteriores, nada mais é do que os seres folclóricos e mitológicos que nós conhecemos e que os Jujutsus, né, os feiticeiros, eles acabam categorizando eles apenas como mitos e como folclore, mas que na verdade eles são maldições a níveis especiais, né? Ele dá até alguns exemplos, como a loira do banheiro, né, que aqui é a Sadako, que eles falam, né, a Sadako do banheiro, e também a Kyubi no Yoko, né, que é a raposa de 9 caudas. Eu vi até uma tradução falando de loira do banheiro e também do cavaleiro sem cabeça, né, essas cenas icônicas e folclóricas que a gente conhece, né, por exemplo, no Brasil seria a mula sem cabeça, seria uma maldição a nível especial, sabe, por exemplo. Só que tem uma coisa que os humanos, eles temem muito mais do que essas imagens folclóricas, que são os desastres naturais, né, e o Mahito ele até comenta, né, o homem tem medo mais da terra, da floresta e do mar, por exemplo. E aí nós temos um foco nas maldições que estavam junto com o Mahito, inclusive aquele que lutou com o Gojo, né? Então a gente pensa, pô, então são energias amaldiçoadas influenciando esses elementos naturais, né? A terra representada do menino ali do vulcão, a floresta com aquele que tem os galhos saindo do zóio e também o outro personagem que ainda não apareceu direito ali, que seria representando o mar, né? Como que isso vai influenciar nos próximos episódios e influenciar nos próprios inimigos que nós vamos enfrentar. Bom, então finalizamos esse episódio com a caçada, né, atrás do Junpei e do Mahito. Eu já acabei vendo algumas coisinhas que vão acontecer pelo mangá, porque eu fui pesquisar, né, pra comparar anime e mangá, vi algumas coisinhas que vão acontecer, a gente comenta no próximo episódio, mas assim, puta que lá merda, Jujutsu é muito bom, eu gosto muito dessa pegada. Lendo o mangá, por exemplo, eu vi ali, tipo, uma pegada muito parecida com Hunter x Hunter, né, o traço ele me lembra bastante o estilo bem rabiscado, igual do Togashi, sabe? Então, tipo, mano, eu gostei muito de Jujutsu e é por isso que eu quis trazer análises e reviews aqui no canal, porque tipo, é uma série que me pegou muito. E assim, já peço desculpas porque eu não vou ter tanto conhecimento, porque eu não li ainda tudo do mangá, eu não tenho muitas referências para poder trazer, mas eu acho que aos poucos eu vou aprendendo um pouquinho mais com Jujutsu e quero aprender também com vocês que já sabem, né, que já leram o mangá, ou então se vocês tiverem alguma coisa para comentar aqui, deixa na caixa de comentários. Eu quero saber, você gostou ou não desse episódio, por que você gostou ou por que você não gostou. Deixa aí e vamos falar um pouquinho mais de Jujutsu Kaisen. Inclusive você pode assistir Jujutsu na plataforma da Crunchyroll que traz e transmite oficialmente para o nosso país. Inclusive deixa seu like, se inscreve no canal e também compartilha esse vídeo que vai ajudar muito o nosso trabalho e dá uma olhadinha no primeiro link na descrição, que é a nossa página do Apoia-se, sem compromisso nenhum, ver se você consegue ajudar a gente a crescer cada vez mais. Muito obrigado de coração, a gente se vê no próximo vídeo ou na próxima gameplay. Falou!